Alô, alô. Vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui ainda é bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Olha, se vocês me falassem que a gente ia passar por essa situação de eu precisar vir fazer vídeos na internet, eu jamais ia acreditar. Mas, fazer o quê, né? É a vida. Gente, eu espero que vocês estejam bem. De coração, eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Vamos falar a verdade, né? Era difícil ali no dia a dia, mas tá dando uma saudadezinha, não tá? De sentar ali na carteirinha do ângulo, né? Não tá dando? Aquele prédio, né? Que dá frio na gente, é grande, eu me perco lá dentro. Mas tá dando uma saudade, não vou mentir pra vocês. Mas é a realidade que a gente tem, né? Existe a possibilidade aí das aulas na escola, mas eu optei por aqui porque eu gosto muito de slide, né? E eu acho que fica mais dinâmico, tudo bem? Mas a gente pode tentar de outra forma, se vocês acharem falar, professora, tá rolando, tá zoado. Então a gente tenta outras formas. Aqui a ideia é agradá-los, né? Olha quem diria, que privilégio, tá? Então se vocês acharem que não tá funcionando as aulas aqui, a gente vai tentando outras formas. Mas se tudo der certo, logo a gente volta a se ver, né, gente? A gente dá uns abracinhos pra eu ver vocês, a gente marcar um negocinho, não é verdade? Estou com saudade de verdade, tudo bem? Dando sequência, então, à nossa aula, né? Na verdade, a ideia é sempre ficar postando coisas aqui, tá? Vídeo aulas de no máximo 30 minutos. Então, se eu falar muitos, eu peço perdão. Mas a ideia é sempre postar as aulas aqui e a gente já criou um grupo, né? E vocês têm o meu número de telefone e pode ficar à vontade de me mandar no pessoal. Só não vai mandar besteira, mas pode mandar tirar dúvidas, pode mandar figurinhas, pode mandar memes. Só que eu estou à disposição, tá bom? Pode fazer o que vocês quiserem. Vamos lá. Até então a gente, né, fechou cartografia, não sei se vocês se lembram, né? Fechamos aí o primeiro parte da apostila e agora a gente parte para a parte de climas, tudo bem? Então, hoje a gente começa a falar sobre elementos e fatores do clima. Mais propriamente dito, a gente vai falar dos fatores, tá? Porque os elementos é fácil, né? Elementos do clima são aqueles que a gente analisa quando a gente vai falar sobre o clima. Por exemplo, temperatura, qual é a temperatura média daquele clima, qual que é o índice pluviométrico daquele clima, né? Então, tudo isso são os elementos do clima, tá? Que são fáceis. O que a gente vai discutir na aula aqui de hoje é os fatores do clima. Ou seja, são coisas, né? São, como eu posso dizer, fatores que de alguma forma interferem na dinâmica de um lugar, tá? Por exemplo, aquele lugar ele era para ser quente, mas é frio. Por que é frio, né? Então, esses são os fatores do clima que influencia, né? Que interferem nas características aí da atmosfera daquele lugar, tudo bem? Então, quais são os fatores do clima? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, correntes marítimas e massas de ar, tá? E a gente vai analisar cada um deles. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença de tempo e clima, tá? Que as pessoas erram demais, né? Igual o granito granizo, vocês erram tudo, não sei o que acontece, tá? Tempo e clima são coisas diferentes e eu não digo só vocês, é muito comum a gente ver nos jornais, né? Mas aí eu pergunto, qual que é a diferença? É a mesma coisa? São coisas diferentes? São sinônimos? São antônimos? Né? Então, são coisas diferentes, né? Tem nome diferente, então é diferente, certo? Então, gente, tempo, a gente fala que são as condições momentâneas da atmosfera. Não entendi nada, tá? Hoje, quando eu acordei e vim fazer essa aula, abri a janelinha aqui pra vocês. Ah, esqueci de falar uma coisa. Desculpa. Estou gravando em minha casa, né? Aqui, esse é o meu quarto, prazer. E o que acontece? Eu moro no centro. Aqui do lado é Janaína Salgados. Agora você sabe onde eu moro. E é muito barulhento, tá? Então, às vezes vai passando os caminhão, às vezes vai rolar uns gritos aqui, e daí vocês relevam, tá? Porque dá muito trabalho editar vídeo. Então, vocês falam, finge que vocês não estão ouvindo, tá? Mas se eu ver que vai interferir muito no vídeo, lógico, a gente faz outro. Eu espero que não. Certo? Então, é isso, tá? Então, às vezes vai aparecer uns barulhos, e daí talvez atrapalhe o vídeo. Voltando. Quando eu venho aqui de manhã, abri minha janelinha e olhei ali, hoje está um dia ensolarado, hoje o céu está azul, né? Então, as condições...
As condições momentâneas da atmosfera estão estáveis, né? Então, o fato de eu olhar a janela, saber, né, que eu posso colocar uma roupa mais leve, que hoje o dia não vai ser tão frio, por exemplo, isso são as condições momentâneas, tá? Por que a gente fala que é momentânea? Porque pode estar essa temperatura agora e mais tarde estar mais quente, mais tarde está frio. É muito comum isso, né? Quando a gente vai para a escola, quando a gente ia para a escola, né? O que acontecia? Era 7 horas da manhã, vocês chegavam tudo encapuzado, com touquinha, com sono, né? Quando acontece que é meio-dia, o que acontece? A gente vai tirando as roupas, tá? Então, isso é a condição momentânea, porque ela pode variar durante o dia. E o tempo também ele varia de determinado lugar para lugar, tá? Por exemplo, estou em Avaré e a temperatura hoje deve ser de 15 graus, 16 graus, não tá tão calor, né? Em Botucatu pode estar 18, 19 graus, tá? Então, isso é tempo, tá? Condições momentâneas na atmosfera, ou seja, ela pode alterar, certo? Agora, quando a gente fala de clima, a gente está falando do estudo do tempo pelo menos em 30 anos, tá? Então, você estuda o comportamento daquele clima. Por exemplo, a gente sabe que a nossa região, a gente está num clima tropical de altitude, por exemplo. Então, a gente sabe que no início do ano chove muito e as temperaturas são mais elevadas. Não é isso que acontece? Que geralmente a gente vai pra praia no início do ano, daí chove pra caramba, estraga a praia, tá? Como que a gente sabe que a gente vai ter elevadas temperaturas no início do ano e a gente sabe que chove muito no início do ano? Porque a gente estudou pelo menos por 30 anos que na região sudeste a tendência é que se tenha elevadas temperaturas no início do ano e tem um alto índice pluviométrico, tá? Então é isso, o tempo é hoje, é o agora, é momentâneo. O clima você tem que estudar o tempo numa escala aí muito maior, tá? Então entendemos aí a diferença de tempo e clima, podemos ir. Tá? Aí, ó, eu trouxe para vocês para ficar mais fácil, para quem ainda ficou com dúvida. O tempo é como se fosse o humor do lugar. Já o clima é a personalidade do lugar, tá? Por exemplo, o humor a gente pode variar ele durante o dia, né? A gente pode acordar pistola e acabar o dia muito bem, tá? Agora, a sua personalidade é difícil você alterar ela, né? E a personalidade você também não conhece ela de primeiro, né? Por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, você troca ideia com ela uma vez, você essa pessoa tem personalidade forte. Não tem como saber, né? Você tem que conviver com essa pessoa para você entender a personalidade dela. Então é a mesma coisa, tá? Então, ó, o tempo é estado, né? O estado tá frio, tá quente, tá chovendo, não tá chovendo, tá? O clima é o estudo, certo? O tempo é o humor, o clima, personalidade. O tempo estar, o clima ser. E o tempo choveu e no clima chove. Tudo bem? Então isso ajuda um pouquinho a gente entender aí a diferença de tempo e clima, tá? O primeiro aí, gente, a latitude. A latitude é um dos primeiros fatores que pode alterar o clima de uma região, tá? O que acontece? A gente precisa primeiro lembrar, perceba-se que eu me empenhei nesses slides, hein? Ó, que coisa mais linda, né? O que a gente tem que lembrar? Lembrar não, na verdade lembrar as localizações para ficar mais fácil na hora de eu explicar para vocês, né? Então aqui, ó, regiões próximas à linha do Equador, a gente chama de baixa latitude. Por que baixa? Porque é próxima do zero, tudo bem? Entre 30 e 60, a gente chama de médias latitudes, tanto norte quanto sul, tudo bem? Desculpa. E aqui nas regiões polos a gente fala alta latitude ou elevada latitude porque está próximo a 90 graus, tudo bem? Então, o que acontece, gente? Por que a gente sempre discute, né? Professor de geografia fala isso mil vezes para vocês, né? Porque a gente tem uma tendência a ser mais calor nas regiões equatoriais, em contrapartida, quando a gente vai chegando perto dos polos, a gente tem uma diminuição da temperatura, né? A gente sempre fala, né, que a latitude, ela é indiretamente proporcional, ou seja, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto mais próximo de 90 graus, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, 0 graus, maior a temperatura, tá? Gravem isso aí, se quiserem anotar, é legal também, tá? O que acontece, né? Existe um sol para cada região, né? Existem intensidades diferentes, né? Não, o que acontece, gente? A incidência solar, ela chega igual em todo o globo,
tudo bem? Não tem uma área que tem mais sol e outra tem menos sol. Ela atinge de forma igualitária o globo inteiro. A questão é a forma que ela chega no globo, tá? A gente vai perceber que nas regiões equatoriais, por exemplo, chega de um jeito a incidência solar. Em contrapartida, nas médias, chega de outra forma. Em outra, ainda no sul, aqui nos polos, vai chegar de outra forma diferente. Então, claro isso, tá? Não tem quantidade de energia diferente chegando no globo. O que chega é a forma, tá? Para entender melhor. Quando a gente fala aqui em baixas latitudes, a luz bate na superfície perpendicularmente, né? Então, aqui, ó, como se fosse o globo e a incidência solar chegando, tudo bem? Então, a forma que ela chega, ela pega uma pequena área, mas numa intensidade muito grande, tá? Por isso que a tendência aqui, a gente fala que é mais quente, tá? Porque ela chega, os raios solares chegam perpendicularmente, fazendo com que você tenha uma pequena área que está sendo iluminada, mas existe um foco ali, tem uma intensidade maior, tá? Então, é por isso que a gente vai ter nas baixas latitudes mais calor, tudo bem? A gente fala também, mas não é muito correto e abre muito para discussão. Mas a gente fala que também essa região do globo aqui, teoricamente, é a região menos esférica, é a mais plana, tá? Então, chega aqui a energia de uma forma, numa intensidade mais fácil, tudo bem? Nas médias latitudes, olha como o raio solar vai chegar. Se aqui chega perpendicularmente, agora ele chega angular, tá? E qual que é o problema disso? Quando você vê aqui, ó, essa é a região que está sendo, né, chegando a região, a incidência solar, tá? Puxa. Aqui a gente já vê, ó, que aumenta a área que a incidência solar tá pegando, tá? Só que a intensidade vai ser maior. Eu vou mostrar para vocês no outro slide, né, a dinâmica da lanterna, e a gente vai perceber que quando a gente tomba a lanterna, a área iluminada é maior, mas a intensidade é menor. Quando você concentra a lanterna numa área só, a área é menor, mas tem mais intensidade, tá? Então, por que aqui então, a gente vai ter nas médias latitudes, já vai tendo uma queda de temperatura? Porque aqui a incidência solar está chegando de forma diferente, tá? E nos polos mais ainda, né? Déficit de aquecimento, não é à toa que nos polos eles são mais gelados, tá? Porque olha como que chega a incidência solar, né? Os raios solares chegam basicamente deitadinhos ali na região dos polos, tá? Isso vai fazer com que eu tenha temperaturas menores, tá? Olha aqui, ó. Aqui percebemos que a inclinação da lanterna faz com que a mesma quantidade de luz, ao ser projetada em uma superfície maior, transfira uma menor quantidade de energia por área, né? Então, foi o que eu falei para vocês, ó. Quanto mais nos polos, mais essa lanterna vai se inclinando, né? Então, aumenta-se aí a área de iluminação, mas a quantidade aqui de energia, né, ela chega de uma forma menos intensa, tudo bem? Então, isso é a latitude, tá? Sempre que nas áreas próximas ao Equador vai ter maior incidência, né, solar, os raios estão chegando perpendicular, então vai ser mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio, tá? Isso aqui, gente, já é óbvio, né, para vocês, às vezes já é até comum, tá? Mas é bom saber a explicação, tá? Vamos lá, então no caso do Brasil aí, quando a gente olha, o Brasil ele está aqui abaixo da linha do Equador, certo? E entre o trópico de Capricórnio, tá? Então, ele tá dentro aqui do que a gente fala da região intertropical, né? O que é a região intertropical? Entre os dois trópicos, tá? Então, por isso que o nosso país, a gente vai ver que a gente tem uma tendência a temperaturas elevadas, certo? E em alguns países aí a gente tem um índice pluviométrico maior, isso tem tudo a relação com temperatura, tudo bem? Vamos lá. Altitude. A altitude, assim como a latitude, não pode confundir, tá? O que acontece? Quanto maior a altitude, maior ou menor a minha temperatura? Menor minha temperatura, tá? Quanto mais baixo, quanto menor a altitude, maior a temperatura. Então, ela também é inversamente proporcional, tá? Por quê, gente? Porque quando a gente vai em regiões, não é à toa, né? Que quando a gente olha nos picos das montanhas, o que tem lá? Gelo, né? Não é à toa. Por que será que nos picos das montanhas tem gelo, tá? Quanto mais alto, mais frio. Qual que é a relação? A relação está em questão da pressão, tá? Percebam comigo, o que é a pressão atmosférica? Nada mais é que essa coluna de ar que faz aqui um peso na nossa cabeça,
tá? Então, o que que acontece? Quanto mais baixo você tá no relevo, você concorda comigo que maior é a coluna de ar em cima da nossa cabeça? Então, vai ser maior a pressão, tá? Isso é muito comum quando a gente tá descendo pra praia e começa a dar dor de ouvido, por exemplo. Começa a dar aquele estampão no ouvido, né? Que é horrível, por sinal. Tá? O que que acontece? Por quê? Porque tá aumentando a temperatura não, a pressão, tá? Essa variação aí de pressão faz com que o nosso ouvido tenha um incômodo, certo? Então, quando eu tô em baixas altitudes, eu tenho uma maior pressão na minha cabeça, eu tenho mais coluna de ar na minha cabeça, tá? Em contrapartida, quando eu estou em elevadas altitudes, a coluna de ar é menor, então a pressão também vai ser menor, tá? E o que que acontece, gente? Essa coluna de ar faz, né? Ela força que partículas aqui de gases fiquem mais concentradas na baixa altitude, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui essa imagem, vocês estão vendo, ó, os gases, cadê o coisa? Aqui, os gases, poeira, moléculas de ar, elas ficam muito mais concentradas na base aqui da montanha e conforme vai subindo, vai diminuindo esse número de partículas. Por quê? Porque diminui a pressão, tá? E o que que isso tem a ver com temperatura? Quando chega a radiação solar nessa região aqui, por exemplo, no momento que tem a radiação solar, ela fica presa. Por quê? Porque as partículas elas estão muito juntinhas, tá? E elas estão muito juntas e agitadas, tá? Então, quando essa radiação solar chega aqui, as partículas, por elas estarem muito próximas, absorvem o calor da radiação. Não deixa ela fugir, tá? Isso faz com que tenha um aumento de temperatura, tá? Em contrapartida, olha aqui o vácuo que tem entre uma partícula e outra. Dá muito facilmente para a radiação solar passar por aqui, por essas partículas, ser absorvida pela montanha e refletida, tá? Então, a reflexão aqui, por conta da ausência de partículas, é muito mais fácil, tá? Aqui é difícil fugir o calor, tá? Por quê? Porque as partículas vão lá e conseguem absorver, porque elas estão juntinhas. É difícil para a radiação conseguir fugir das partículas de gases, porque elas estão muito próximas. Aqui nas regiões mais altas, elas conseguem fugir com mais facilidade, tá? E isso também tem uma outra discussão, né? Por que geralmente quando a gente vai viajar para regiões mais altas, a gente se sente mal, né? Porque nós que estamos numa baixa altitude, a gente já está acostumado com uma quantidade de moléculas de ar, tá? E o que que a gente vê? Quanto mais alto, vai ficando escassas as moléculas de ar, certo? E isso faz com que a gente passe mal, tudo bem? Os jogadores de futebol, né? Geralmente quando eles vão lá jogar no Peru, por exemplo, em regiões mais altas, eles têm que ir um pouco antes para ir se acostumando, né? Geralmente vocês aí que gostam de futebol sabem disso, tudo bem? Então, essa aí é a altitude mostrando que ela tem interferência na temperatura. Quanto mais baixa a minha altitude, maior a temperatura. Quanto mais elevado, mais frio vai ser, tá? Entendeu? Próximo. Então, ó, só aqui mostrando a diferença, né? Santos tá a 2 metros de altitude, São Paulo está a 800 metros de altitude e Campos do Jordão 1.700 metros de altitude. Se a gente for reparar, tanto São Paulo quanto Santos como Campos do Jordão estão praticamente na mesma latitude, né? Concordam comigo? Vamos voltar aqui, né? Aonde que tá mais ou menos essa região? Aqui, ó. Então, pensem comigo, são 3 cidades diferentes que estão na mesma latitude, mas têm temperaturas diferentes, tá? Então, agora não é a latitude que vai estar influenciando na temperatura desses lugares, vai ser a altitude, entendeu? Então, o vestibular gosta muito disso, pessoal, ó, tal cidade tá na mesma latitude. Por que tem temperaturas diferentes, então? Não era para ter a mesma temperatura, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, beleza? Maritimidade e continentalidade. Vamos lá. Esse tema é chatinho porque as pessoas confundem demais, tá? Maritimidade são lugares que estão próximos do mar. Ó, choquem-se. E continentalidade são cidades que estão longe do mar, estão mais próximas do continente, tá? O que acontece, gente? A gente percebe que nesse fator climático, cidades próximas ao mar têm menor amplitude térmica, tá? E cidades que estão longe da água, elas têm maior amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É variação de temperatura,
tá? Por exemplo, num deserto. No deserto a gente chega aí a 50 graus Celsius durante o dia e à noite a gente chega muito próximos a 0 graus, tá? Isso é uma grande ou baixa elevada amplitude térmica? É grande, né? Variou 50 graus durante um dia, tá? Aqui para nós a gente tem uma variação de, se for no frio, né, de 4, 5 graus aí, tá? Então eles têm uma variação muito grande, tá? Por quê, gente? Por que que a água aí tem esse fator de reduzir a amplitude térmica, tá? Porque a água, ela é translúcida, tá? Tem a ver com o calor específico dos materiais. Isso a gente vê muito em física, né? Que alguns materiais absorvem o calor de forma mais rápida e liberam o calor de forma mais rápida. Em contrapartida, tem materiais que eles armazenam calor mais devagarinho e eles liberam calor mais devagarzinho, tá? Então, aqui, ó, tem o exemplo do deserto, tá? O deserto, tem total ausência de água, né? E a predominância aí de sedimentos por conta da areia, tá? A areia é um material que se aquece muito rápido e libera calor muito rápido, tá? Ou seja, se você coloca o pezinho ali naquela areia, momentaneamente ela já vai estar muito quente, tá? Se você tiver um momento ali de sombra ou até à noite, na hora que você colocar o pé, você tem aí a liberação de calor também muito rápida, então também já vai estar frio, tá? E outra coisa, lembrar que essa areia, por exemplo, no deserto, é um aquecimento superficial. Tanto que se você, quando você tá na praia, você não faz isso, que você senta na praia, você começa a mexer o pezinho. Você começa a mexer o pezinho. E o que a gente percebe? Quanto mais a gente vai afundando o pezinho na areia, o que tá acontecendo? A areia fica gelada. Vocês já perceberam isso? Tá? Então, na areia, por exemplo, é um aquecimento superficial. E isso vai fazer com que ela tenha uma variação de temperatura muito grande. Aqueço muito rápido e libero o calor muito rápido. Então, isso faz com que minha temperatura varie bastante, tá? Agora, em a água, né? Uma cidade litorânea, igual o exemplo tá aí, né? A água, ela é translúcida, então a absorção do calor vai ser muito menor, muito mais devagar, tá? Então a água, ela se aquece devagarzinho, 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 tá? E em contrapartida, à noite ela libera esse calor de forma devagarzinho também, tá? Aqui também já foi a praia, quem vai geralmente a gente vai na praia no período da manhã, né? Então na hora que a gente dá o primeiro tibum, o que acontece? Gelada para caramba. Cuidado, né? Vai estar muito gelada. Por quê? Porque aquela água, ela acabou de se resfriar, né? Ela não vai se aquecer ainda. E para quem daí vai à praia à noite, ou até mesmo na piscina à noite, na hora que a gente pula na piscina, a gente vê que a piscina tá aqui quentinha, tá? Porque ela ainda tá liberando calor. Isso faz com que, como ela libera calor e absorve calor devagar, faz com que ela tenha variações de temperaturas menores, tá? Vocês já perceberam que em cidades litorâneas, quando a gente vai pra praia, a gente mal vê variação de temperatura durante o dia, né? De dia tá muito calor e à noite tá muito calor também, tá? Então tem pouca variação de temperatura, tá? Peguei 2 exemplinhos aí pra vocês, ó. Neste exemplo aqui, um climograma de Goiânia. Para quem não sabe onde fica Goiânia, fica aqui no centro-oeste. Não tem água, né? Olha aqui, não tem contato com o mar, tudo bem? E aqui a gente vai perceber que aqui é Recife, né? No Pernambuco, na região nordeste. Então, super próximo do mar, né? E o que a gente percebe, gente, em relação à temperatura, ó, quando a gente olha Goiânia aqui, tá? A gente tem uma variação de temperatura, ou seja, no verão, que é o início e final do ano, ó, a gente tem temperaturas mais elevadas, né? E aqui no inverno, cai a temperatura, tá? Então, a gente tá vendo aqui a questão de, por exemplo, o climograma no ano, né? A gente tá falando nem do dia, a gente tá analisando a temperatura aqui em relação ao ano, tá? E aqui o climograma de Recife, que é próximo do mar, quando a gente olha a temperatura aqui, eu nem expliquei, mas eu acho que climograma não é uma novidade para vocês, né? Mas as barras aqui, as colunas, é chuva, né? E a linha vermelha vai ser a temperatura, tá? E a gente vê aqui, então, ó, que a temperatura tá próxima aqui. Olha, é alta, né? A temperatura aqui, ó, próxima de 37 graus, 36 graus aqui o ano inteiro, tá? Então, cidades que estão no mesmo país, de latitudes muito próximas, né? Mas tem temperaturas diferentes, bem diferentes. Tem comportamentos totalmente diferentes aqui, né? Então, aqui o mar e a continentalidade influenciando na temperatura, tá?
Correntes marítimas, tá? Para explicar correntes marítimas, gente, eu não sei se eu já falei isso para vocês não, mas eu tenho a impressão que eu já expliquei isso para vocês, mas não sei. Correntes marítimas correntes marítimas é como se fossem rios dentro do oceano. Daí você vai falar, noia, né? Você tá falando água dentro de água, tá? Mas por que a gente fala de rios dentro do oceano? Porque elas têm características muito próprias, diferentes do restante do oceano. Como assim, professoras? As correntes marítimas elas podem ser mais quentes ou mais frias do que o restante do oceano. Assim como a concentração de sais também pode ser maior ou menor em relação ao oceano. E o terceiro aí, que é mais importante, a velocidade dessas águas são diferentes, tá? Elas têm relação aí com a rotação da Terra, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente sabe porque a gente está falando de clima, tá? Mas é por conta da rotação da Terra que elas têm aí essas características específicas diferenciadas do redor aí dos oceanos, diferente do restante dos oceanos, tá? Gente, para vocês entenderem melhor correntes marítimas, vou dar um exemplo idiota, mas que sempre funciona, tá? Vocês podem negar, mas todo mundo aqui já assistiu Procurando Nemo, tudo bem? E tem aquela partezinha do Procurando Nemo que tem as tartarugas. Lembram disso? Que eles entram na corrente australiana, né? Então, ele entra para quem não assistiu o filme, tá? Existem lá as tartarugas dentro dessa corrente. E qual que é a ideia, né? A genialidade aí do desenho, né? As correntes marítimas australiana, ela é mais rápida que o restante do oceano naquela região, tá? Então, qual que é a sacada, né? Tartarugas dentro de uma corrente marítima, ou seja, animais lentos, né? Dentro de uma corrente marítima para ir mais rápido, tá? Então, se vocês lembrarem, né, no filminho, eles como se eles estivessem surfando dentro da corrente marítima. Então, para quem tem dúvida, né, ou não consegue entender, há rios dentro do mar, é mais ou menos aquela ideia, tá? As correntes marítimas quentes, elas levam umidade, né? Porque toda característica de algo que é quente está associado geralmente à umidade, principalmente se é do mar, tá? Então, geralmente, elas atraem umidade para o continente. Então, a gente vê que aonde tem a atuação dessas correntes marítimas quentes, que vocês estão vendo aqui em vermelhinho, ó, elas vão levar umidade para o continente, tá? Em contrapartida, as frias sequestram a umidade, elas tiram a umidade e daí acabam deixando os lugares mais secos. E daí a gente vai perceber que aonde tem a predominância aí, principalmente aqui, ó, correntes frias, a gente tem o desenvolvimento de desertos, tá? Duas coisas que é importante eu falar aqui para vocês, né? A corrente de Humboldt, ela tem uma importância econômica muito grande aqui para a região, principalmente desses países próximos aqui da cordilheira, né? Por quê? Ela é uma corrente fria que entra em contato com uma corrente quente que ela chega aqui, que é a corrente do Golfo, tá? O que acontece, gente? Quando você tem um encontro aí de duas correntes, né? A corrente fria, a gente sempre sabe isso, né? Que as características de materiais frios, eles são mais densos e as características de algo quente, elas são menos densas, então elas ficam mais na superfície, tá? Quando ocorre o encontro dessas duas correntes, a corrente de Humboldt se esquenta, porque ela chega aqui na região do Equador, né? E quando ela se esquenta, ela se vai para a superfície, né? Correntes de convecção, tá? Então, duas correntes aqui se encontrando, a Humboldt, que é fria, se esquenta, então ela sai das partes de baixo do oceano e vai para a superfície. E quando ele sai dessas partes mais profundas do oceano e chega na superfície, ele leva com eles alguns materiais, tá? Isso, por exemplo, algas, materiais mais do fundo do oceano, tá? E isso favorece a pesca nessas regiões, porque ela traz alimento para essa região, tá? Então, ela é extremamente importante nessa região, principalmente aqui do Peru, porque chama-se ressurgência, né? Ou seja, a corrente fria se aquece e vai para a superfície. E leva com elas materiais, leva alimentos para os peixes. Então, isso faz com que tenha muito peixe aqui nessa região, tá? E aqui a segunda coisa é a corrente do Golfo, que ela é muito importante, porque, ó, ela sai daqui região, né, do Equador, próxima região do Equador, e ela vai para o norte, tá? E ela é responsável em aquecer aqui a Europa. A Europa, ela teria temperaturas muito menores, né, porque olha a latitude dela, olha como ela é próxima dos polos, né? Era para ter uma temperatura muito menor, era para ter um oceano congelado, e por conta dessa corrente quente, dá para escutar minha vizinha?
ela aqueceu a Europa, né? Então, olha que importância, né? Imagine se o mar aqui da Europa fosse congelado, né? Toda a história do mundo e da Europa foi vital a importância do mar, né? Eles fizeram as grandes navegações, é aí que começaram as explorações pelo mundo, tá? Então, eles são muito importantes, certo? Massas de ar, gente. Massas de ar são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão, umidade relativas homogêneas influenciadas pela região onde são formadas, tá? Então, não pira, galera. Não pira. Não confunde corrente marítima com massa de ar. Massa de ar a gente está falando aqui, né? De ar, tá? Da atmosfera. Corrente marítima a gente está falando do mar, tá? E elas vão ter características também de dependendo de onde elas nascem, tá? Aqui, ó, a gente tem a atuação de 5 massas de ar no Brasil. E não precisa decorar, a gente só precisa entender aqui da onde ela nasce. Essa massa aqui, ó, ela nasce próxima à região do Equador, por isso então massa equatorial, e ela nasce no Oceano Atlântico, tá? Então ela vai ser massa equatorial atlântica, tá? Essa aqui, ela nasce também no Equador, por isso E, só que ela nasce no continente, então massa equatorial continental, tudo bem? Essa nasce no trópico, então vai ser massa tropical continental. A mesma coisa, massa tropical atlântica, e exceto essa que vem lá da região sul, né, da Argentina, massa polar atlântica, tá? Então, aqui é a forma que ela atua no verão e aqui ela atua no inverno, tá? De novo, não precisa decorar qual que é as características dessas massas de ar aqui. A massa equatorial, ela vai ser quente ou fria. Se ela é na linha do Equador, ela vai ser quente, tá? Ela vai ser seca ou vai ser úmida? Se ela tá vindo do oceano, ela vai ser úmida, tudo bem? Então, a característica aqui é uma massa equatorial atlântica que vai ser quente e úmida, tá? Aqui, de novo, massa equatorial. Tô falando na região do Equador, então ela é uma massa quente, tá? E aqui, continental. Ah, então vai ser seca. Não, tá? A tendência é que massas de ar que vêm do continente sejam secas, tá certo? Só que a gente tem que lembrar que ela tá nascendo aqui em cima da floresta amazônica, tá? Que é uma área intensa aí de evapotranspiração, né? De trocas aí de umidade. Então, aqui dificilmente ela vai ser seca, tá? Então, também. Essas duas aqui, ó, massa tropical continental e massa tropical atlântica, elas também vão ser quentes, porque elas estão na região daí entre tropical, certo? Só que essa aqui vai ser úmida e essa aqui vai ser seca, porque ela tá nascendo numa área também que é seca. E a massa polar atlântica vai ser úmida e seca, tudo bem? Gente, ficou muito famosinho esse mapa, principalmente, né, no ano passado. Lembra que a gente teve o problema da floresta amazônica, que houve as queimadas, né, na Amazônia, e isso reverberou aqui no estado de São Paulo, né, que foi o dia que São Paulo ficou preto, né, foi Trend Topics no Twitter aí, e ficou se falando bastante sobre isso, tá? Por que eu tô falando disso? Porque quem que foi responsável, né? Foi a massa equatorial continental, tá? Ela que trouxe aquela fuligem das queimadas aqui na Amazônia para nossa região aqui do estado de São Paulo, tá? Principalmente porque a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes, que vocês há de conver comigo que é uma puta de uma barreira aqui, né? Isso faz com que ela desvie e venha para a região aqui sudeste, tá? Então é importante fazer essas associações também. E por último, o relevo como influenciador aí de temperatura e umidade, tá? Pensem comigo, gente. Aonde a gente vê... Pronto. Aonde a gente vê isso, né? Na Caatinga, tá? O relevo influenciando da Caatinga de ser um ambiente extremamente seco e extremamente quente, tá? Pessoal, pensa aqui comigo, volte, tá? Se a gente lembrar, a Caatinga fica aqui na região do Nordeste, né? Ou seja, uma região seca, tudo bem? Cactos, fome, pessoas ali com sede, tá? E aí, o que acontece? Se a gente pensar na localização dela, né? Era para ser uma região úmida, né? Não tá na região do Equador, tá? Ela tá aqui do ladinho do mar,
uma região oceânica, úmida, e ela tá do ladinho da floresta amazônica, que é extremamente úmida, né? Quando a gente vê lá a aula de domínios morfoclimáticos, a gente descobre que ela é extremamente úmida, tá? Então, o que acontece, galerinha? Pensem aqui comigo, né? Você tem umidade de um lado, umidade do outro, e mesmo aqui eu sou seco. O que será que acontece? Qual o fator que vai influenciar? O relevo, tá? Lembrar que a caatinga, ela está numa área depressiva, tá certo? A gente chama ela de depressão sertaneja. E além dela estar numa área de depressão mais baixo, né, do relevo, ela está entre planaltos, tá? Planalto do Borborema e Planalto do Maranhão, tá? E isso faz aqui, ó, com que dificulte muito a chegada de umidade, tanto de um lado quanto para o outro, tá? Lembra das chuvas orográficas que a gente fala, né? A umidade, ela vem aqui do Oceano Atlântico, mas ela não consegue superar essa barreira do relevo. Então, faz o quê? Com que a gente chova aqui nessas regiões, tá? Só para a gente fazer aqui umas associações, aqui no Planalto do Borborema a gente tem o agreste, que a gente tem uma vegetação extremamente úmida, né? Por quê? Porque se chove muito aqui no Planalto, tá? Aqui a gente vai ter a floresta amazônica que vai chover muito, porque eles não vão conseguir aqui superar as barreiras, tá? Tudo bem? Então aqui, ó, por estar entre planaltos e numa área mais rebaixada, né, numa depressão, isso dificulta demais aí a chegada de massas úmidas, tudo bem? Massas de ar úmidas, chegar a chuva, isso faz com que a caatinga esteja extremamente seca, tá? Então, vimos na aula de hoje latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Não vou pôr mais coisas, porque senão a aula vai ficar muito cansativa, tudo bem? Quem tiver dúvidas, eu acho que as próximas aulas eu vou tentar resolver alguns exercícios aqui. Tentem fazer aí na casa de vocês para depois a gente corrigir juntos. Me mandem dúvidas no WhatsApp. E, gente, força! Vai dar tudo certo. Peço desculpa aí, né, Espero que consigam entender, espero que atendam. E eu espero o feedback de vocês também. Se falaram que funcionou, se ficou muito confuso, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Ainda mais nesse momento difícil aí, tá? Eu amo vocês. Oh, estou com saudade. Se cuidem, por favor, hein? Se cuidem. Um beijo. Até a próxima aula. Obrigado, caminhão, por ter passado e estragado meu vídeo.